Aleluia! Glória a Deus! Vamos começar aqui mais uma live. Tem alguém por aí? Vamos ver se tem alguém. Se tiver alguém, fala um oi para eu saber que vocês estão aí. Deixa eu tentar mexer aqui, gente, para ver se dá certo. Olá. Glória a Deus. Quem tiver aí vai entrando, vai dizendo um oi. Coloca para mim se o som tá legal, se a imagem tá legal. Por favor, me ajudem. Olá, boa tarde, pessoal. Vamos chegando. Nós vamos dar continuidade ao treinamento que nós começamos ontem. Jesus ensina a curar os enfermos. Amém? Essa é uma verdade que nós temos, né? Pela palavra nós sabemos que Jesus ensina a curar os enfermos. E nós vamos continuar hoje aprendendo dessa verdade, aprendendo que o Senhor é aquele que cura, que liberta, que restaura. Por isso, em nome de Jesus, eu quero te pedir, você que está assistindo, coloque o seu nome, fala para mim se o som tá legal, como que tá saindo, para que a gente daqui a pouco possa começar. Coloca o seu nome, a cidade. Vamos esperar o pessoal começar a entrar na sala. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. O pessoal vai chegando. Paz, Arankelson, tudo bem, querido? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Chegou, glória a Deus, isso. Deixa eu ver aqui. Hoje eu estou tentando fazer pelo celular, tá? Ontem o som não tinha ficado legal. Fala para mim, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Quem está assistindo, fala para mim se o áudio tá bom. Eu não estou usando fone, tá? Não estou usando hoje. Digam para mim se o som tá legal, tá audível. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Tá ótimo, glória a Deus. Glória a Deus, isso. Vão falando para mim a imagem, o som. Hoje eu decidi fazer pelo celular. Vamos ver aí se vai dar tudo certo. Se porventura, gente, no meio do nosso treinamento, o celular travar, sumir, vocês permaneçam aí, que eu volto pelo computador, tá bom? A gente sabe que esses aparelhos, né, às vezes dão algum problema, a internet falha, mas Deus não falha. Então nós estamos aqui no nome de Jesus e nós vamos estudar a palavra, meditar na palavra, vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos começar orando. Antes de nós orarmos e de começarmos aqui o ensinamento, eu gostaria de pedir para você compartilhar. Compartilha, chama pessoas, envia para outras pessoas. Tudo bem? E aí, Rodrigão, de Campo Herê? Deus te abençoe, querido. Tá bom? Tá legal. E Campo Herê, ligado aí, né? Campo Herê, Palma Sola. Estivemos ali em dezembro, final do ano passado, oeste catarinense. Rodrigo e a Lu são dois queridos amigos. E eu vou dar um tempinho aí, começa a compartilhar, começa a clicar aí no íconezinho, mandar para outras pessoas. Em nome de Jesus, vamos ter o máximo de pessoas possível aqui. Como eu sempre falo, eu não me preocupo com número, tá? Eu daria esse treinamento para uma pessoa em qualquer lugar que fosse, eu não me preocupo com número. Mas eu me preocupo com o maior número de pessoas que possam propagar. Ou seja, mais pessoas para dar continuidade, mais pessoas para levar esse treinamento, levar a palavra de Deus adiante.
Amém? Vamos compartilhando, chamando mais pessoas, em nome de Jesus. Enquanto isso, vamos orar, vamos clamar ao Senhor pela graça, pela misericórdia dEle na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos juntos buscar o Senhor. Eu estou só ajustando aqui algumas coisas. Deixa eu ver aqui. Vamos chamar outras pessoas, vamos aumentar o número de pessoas aqui para ouvirem a mensagem, né? A palavra do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, né? Nós que estamos aqui, vamos orar e vamos consagrar esse tempo ao Senhor. Amém? Aí onde você está, que você possa agora dedicar esse momento de oração ao Senhor. Peça para que Ele nos abençoe, nos use nessa tarde. Hoje é meu aniversário, que você possa orar por mim também, liberar uma palavra de bênção, em nome de Jesus. Amém? Vamos falar com o Senhor, no nome santo de Jesus. Amém, queridos? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te louvar por essa tarde, te bendizer, te exaltar, te engrandecer. A ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, nós te bendizemos, te exaltamos. Não há outro como tu. Tu és santo, tu és poderoso, tu és maravilhoso. Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre, Senhor. Eu tenho certeza que ontem o Senhor tocou vidas durante esse treinamento, ontem o Senhor alcançou pessoas e hoje não será diferente. Mais uma vez nós vamos ministrar, nós vamos declarar, exercer autoridade contra este vírus que tem atormentado o mundo. Nós vamos, em nome de Jesus, exercer autoridade, estabelecer o teu reino, o exercício do ofício real no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai entrando, querido, vai chamando pessoas em nome de Jesus. Amém. Obrigado quem está me dando os parabéns aí. Amém. Pastor João do Crato. Tudo bem, querido? Ficar à vontade. Tia Isabel. Não sei se a tia Isabel está em Goiânia, se está em Barretos. Seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Vamos louvar, adorar ao Senhor, em nome de Jesus. Eu não sou cantor, tá bom? Eu não sou músico. Eu sou um adorador. Eu sou um adorador do Senhor. E eu queria te convidar nesse momento a cantarmos uma canção ao Senhor enquanto o pessoal vai entrando. Vamos declarar assim para o Senhor. Amém, pastor. Graça e paz, querido. Vamos declarar assim, olha, juntos. O Espírito de Deus está aqui. Declare. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Vamos declarar juntos mais uma vez? O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder,
ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Diga os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Vamos dizer ao Senhor: Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar. Diga em espírito e em verdade, em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no sangue, entronizar entre os querubins. Peça a Ele nesta tarde que Ele te leve. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Peça a Ele, querida, em nome de Jesus. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Peça a Ele: oh, leva-me, oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Senhor, muito obrigado pelo novo e vivo caminho que foi conquistado para cada um de nós por meio da cruz do Calvário, Senhor. Eu te louvo, eu te exalto, Senhor, eu te engrandeço em nome de Jesus. Pai, pelo novo e vivo caminho que nos foi conquistado ali na cruz do Calvário, Senhor, quando ali o Senhor Jesus derramou o seu sangue, cumprindo aquilo que está escrito em Isaías 53, Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre si, pelas suas pisaduras fomos sarados. Querido, nós precisamos entender algo que esse texto de Isaías nos diz. A palavra diz que o Senhor, Ele já levou sobre si todas as nossas dores,
todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então nós já conquistamos no Senhor nossas curas, nossas libertações, tudo aquilo que nós precisamos já foi conquistado na cruz do Calvário. Paz, pastor Simão. Deus te abençoe, querido. Tudo isso já foi conquistado na cruz do Calvário. O que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos ir até Ele para nos apropriarmos daquilo que já é nosso. Eu sempre dou um exemplo nos treinamentos, querido. É como se você tivesse uma conta. Imagina, você tem uma conta bancária e você tem um cartão daquela conta. E alguém deposita dinheiro naquela conta para você, o dinheiro é seu. Só que para você ter o dinheiro nas mãos, você precisa sair do seu lugar, ir a um caixa eletrônico, usar o seu dinheiro, colocar o cartão e aí então você pode sacar aquilo que já é seu. É assim também que funciona com cura, com libertação. O Senhor Jesus, a palavra diz aqui em Isaías, capítulo 53, quando o profeta Isaías já profetizava acerca do Senhor. E ele diz aqui que ele levou, versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, castigado por Deus atingido e afligido. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. O castigo foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, pelas suas chagas, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Fomos curados. Então você precisa entender isso. Olá, Heloísa. Paz, querida Heloísa, de Bebedouro, né? Paz, Deus te abençoe. Marcos Borrego, de São Paulo, tá? Deus abençoe vocês. E é exatamente isso. Nós precisamos entender que a cura das enfermidades, das nossas dores, dos nossos males, já foi conquistada na cruz do Calvário. Mas é como esse caixa eletrônico. Eu preciso pegar o meu cartão e eu preciso ir até esse caixa para então eu poder sacar aquilo que é meu. Nós começamos esse processo ontem. Nós vamos continuar hoje estudando a palavra. Ontem nós entendemos que todo discípulo recebeu do Senhor poder e autoridade. Poder e autoridade. Querido, então você que serve o Senhor Jesus, você que tem a sua vida no altar do Senhor, você que um dia se entregou ao Senhor, como seu Salvador, você que um dia confessou Jesus e tem caminhado com Ele, tem andado com Ele, a palavra diz que você, como discípulo, recebeu poder e autoridade. E ontem nós aprendemos que Jesus ele não orava pelos enfermos, ele curava os enfermos. Como que Jesus e os discípulos, os apóstolos, curavam os enfermos? Eles impunham as mãos e eles exerciam autoridade. Amém? Ontem, quem ministrou ontem? Olá, Erlângeles. Paz, querida, tudo bem? Deixa eu assinar aqui para você. Deus te abençoe. Paz, Erlângeles, Júnior. Amigos lá do Ceará que moram aqui em Juazeiro, não, lá de Juazeiro que moram aqui em Itajaí. Amém? Deus abençoe vocês. Queridos, vamos compartilhando, vamos chamando outras pessoas, amém? Para que a gente possa mergulhar mais um pouco na palavra de Deus, em nome de Jesus. E então nós entendemos que como discípulos nós recebemos poder e autoridade. Poder e autoridade. E João 14:12, nós estudamos ontem, diz que o quê? Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Ou seja, nós que estamos em Cristo Jesus, nós faremos as mesmas obras. As mesmas obras. Deu uma repetição aqui. Nós faremos as mesmas obras que Jesus realizou. Ontem nós vimos que Jesus curou os enfermos, pregou o evangelho, fez discípulos. Ele não apenas
né, anunciou a palavra, mas ele fez tudo isso. Ele ressuscitou o morto, ele curou os enfermos, ele expulsou demônios. E nós, como corpo de Cristo, que temos o mesmo DNA, da cabeça, o cabeça que é Cristo, nós somos o corpo, nós devemos dar continuidade às mesmas obras. Amém? Hoje nós vamos continuar os nossos estudos, aqui, essa reflexão na palavra. Eu queria saber aqui de vocês que estão aqui, quantos aqui já ministraram, já oraram, já fizeram alguma coisa pelo enfermo e nada aconteceu? Não aconteceu nada, ok? Oi, tia Isabel, tá morando em Goiânia. Amém? Um abraço para todo mundo aí de Goiânia. Deus abençoe. Quem aqui já orou por um enfermo e não aconteceu nada? Isso já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Nós estamos aí no Ministério de Cura e Libertações já há 10 anos. Mas já aconteceu comigo também, de orar, de ministrar e não acontecer nada. E os discípulos de Jesus, na palavra de Deus, também experimentaram o fracasso em curar o enfermo. E nós vamos analisar esse texto hoje de Mateus 17:14. Mateus 17:14. Sérgio, meu querido amigo Sérgio, de Avaí, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, querido. O Senhor te abençoe em nome de Jesus, você e sua casa. Amém? Então, Mateus capítulo 17, versículo 14, diz assim: Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Queridos, primeiro vamos entender o contexto. Já aconteceu, pastor João? Amém. Eu sei, isso acontece, né? O Sérgio aqui, eu várias vezes. E hoje nós vamos entender, geralmente, quando a cura não acontece, de quem é a culpa. Paz, Gilênia diretamente de Bebedouro. A paz, meus queridos irmãos. Tudo bem, Gilênia? E com você, querida? Fique à vontade, em nome de Jesus. Vai compartilhando, chama mais pessoas. Então a palavra diz: esse pai falando com Jesus, eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-los. Queridos, entendam algo. Um pai e uma mãe em desespero, ele é capaz de fazer qualquer coisa pelo bem-estar dos filhos. E aquele pai, ele ouviu falar que os discípulos de Jesus estavam ali. Logo ele pensou, se Jesus cura, os discípulos dele também curam, porque os alunos fazem aquilo que o mestre ensina. Então, eu vou levar o meu filho aos discípulos. Mas ele fala, eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Querido, veja que Jesus responde para os discípulos. Ele não olha para o Pai, ele olha para os discípulos e diz: ó geração incrédula e perversa. O que é alguém incrédulo, querido? Incrédulo é aquele que não crê, aquele que vive na incredulidade, na falta de fé. Perverso é aquele que pratica o mal. Aí talvez você me fale, mas como assim, pastor? Praticar o mal por não ter curado o enfermo? Exatamente. Tiago nos fala que aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Peca. Então, se nós recebemos um poder e uma autoridade de Jesus e uma ordem, fala aí do seu lugar comigo, ordem, e recebemos uma ordem de curar os enfermos e nós não curamos, nós estamos pecando. Estamos praticando mal. E essa palavra da geração incrédula e perversa se refere a nós. E aí ele continua, Jesus dizendo, até quando estarei com vocês? Ou seja, até quando eu vou estar aqui nessa terra? Até quando eu vou ter de suportá-los? Até quando eu vou ter que dar o apoio para que vocês possam exercer o ministério? E eu lhes pergunto, queridos, como que Jesus esperava? Por que Jesus esperava
que os discípulos curassem aquela criança? Existem algumas razões. O primeiro ponto, eles eram seus discípulos e estavam sendo treinados para fazer o que ele fez. Por exemplo, você está assistindo aqui uma live do Desafio de Elias, que é um treinamento onde nós aprendemos que Jesus ensina a curar os enfermos. Para aqueles que já participaram do treinamento outras vezes, você que está vindo hoje, eu espero que depois dessas sessões de treinamento... Olá, Rosângela, tudo bem, querida? Deus te abençoe. Eu espero que depois dessas sessões de treinamento, você também possa impor as mãos, exercer autoridade, curar os enfermos. Ariel, querido Ariel, de Jaboticabal, filho do pastor Ricardo Mene. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Então entenda, querido, o primeiro ponto, Jesus, ele esperava que os discípulos curassem aquela criança enferma, porque eles estavam sendo treinados para fazer a mesma obra. Como eu estou aqui ensinando vocês sobre poder e autoridade, e eu espero que vocês prossigam, que vocês usem esse poder e essa autoridade. Não sou eu que concedo a vocês, vocês já têm esse poder e autoridade por meio do Espírito Santo. Eu estou apenas lhes ajudando a entender, a compreender, a terem aí esse discernimento daquilo que já está dentro de vocês. O segundo ponto, Jesus havia dado a eles o que é autoridade para curar os enfermos e expulsar os demônios. Entenda, nós homens, quando eu falo homens, nós homens, mulheres, né, os homens, eles erram. Muitas vezes nós, como líderes, pastores, pedimos para alguém fazer algo, sendo que aquela pessoa não está preparada para fazer aquilo. Mas Jesus não. Jesus, quando ele chama os seus discípulos, automaticamente ele os capacita a fazer. É claro que a prática traz a perfeição naquilo, mas ele capacita com as armas espirituais para que eles possam fazer isso. Então, ou seja, no momento que Jesus chama os seus discípulos para curar enfermos, expulsar demônios, ele diz para eles: eis que vos dou poder e autoridade. Poder e autoridade. Amém? Vamos lá, vamos prosseguir. Além disso, ele enviou e ordenou que curassem os enfermos. Então, por isso que Jesus se decepciona tanto e ele olha e fala: ó geração incrédula e perversa. Por quê? Ele tinha enviado e ele tinha dado uma ordem. Entenda, uma ordem do Senhor Jesus não é uma sugestão. Jesus não disse: se for conveniente, se for interessante, se for atrativo, se for legal, curem os enfermos. Não, ele dá uma ordem: curem os doentes. Lucas 10:9. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes que é chegado o reino dos céus. É uma ordem, querido. E nós vimos ontem que essa ordem ainda é válida. Na grande comissão, Jesus dá a ordem para que eles continuem fazendo isso e diz: e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Já se consumaram os séculos? Já finalizou tudo? Ainda não. Então essa ordem tem ainda essa validade. Esse é o prazo de validade. Até quando nós vamos ter que curar enfermos e expulsar demônios? Até que Jesus volte. Até que Jesus volte e nos leve para estar com Ele, naquele lugar onde não haverá dor, onde não haverá ranger de dentes, onde não haverá sofrimento. Lá eu não vou ter que impor as mãos sobre o enfermo e curá-los. Por quê? Porque ali nós seremos restaurados pelo Senhor. Restaurados como no princípio. Amém? Mas enquanto estamos nessa terra, nós precisamos sim exercer esse poder e essa autoridade. Então, prosseguindo no texto, Jesus olha e fala: tragam-me o menino. Tragam-me o menino. Os discípulos foram incapazes de curar aquela criança. Jesus diz: tragam-me o menino. Versículo 18, Jesus repreendeu o demônio. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino e desde aquele momento ele ficou curado. Amém? Glória a Deus. Então, versículo 19, então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular,
Observe que agora os discípulos chamam Jesus num cantinho. Por quê? Porque eles já haviam levado um puxão de orelha na frente do pai, na frente da criança, sendo chamados de geração incrédula, perversa. Agora eles chamam Jesus em particular e perguntam assim: Mestre, Senhor, por que não conseguimos expulsá-lo? Então agora os discípulos, eles demonstram um interesse pessoal em entender o porquê que aquela libertação não aconteceu. E eu lhes faço uma pergunta: foi porque eles não tinham autoridade sobre o demônio? Será que aquele demônio que estava naquela criança não saiu porque eles não tinham autoridade? Não, querido, não era isso. Antes desse episódio, Jesus chama os seus discípulos e diz: eis que vos dou poder e autoridade. Então entenda, os discípulos já tinham duas armas, o poder e a autoridade. Eles não sabiam como ativar essa arma. Eles não sabiam como usar essa arma, e é exatamente isso que eu quero falar com você hoje. Imagina só que você tenha, querido, imagina que você tenha uma granada. Uma granada. Para que serve uma granada? Uma granada serve para destruir. Uma granada serve para destruir. Ela tem dentro dela poder destrutivo. Mas se eu pego uma granada, imagina uma caixinha, um pote. Eu coloco aquela granada ali dentro e deixo ela num cantinho, numa sala fechada por 100 anos. O que vai acontecer? Absolutamente nada. Para que essa granada exploda, para que essa granada alcance o objetivo da existência dela, o propósito da existência dela, alguém precisa ir e puxar um pino. É exatamente isso que acontece com poder e autoridade. Poder e autoridade estão aí dentro de você. Dentro de você. Mas existe um pino que ativa esse poder e essa autoridade. E é sobre isso que se trata essa live de hoje. Hoje eu quero trazer essa chave para vocês. Qual é esse pino que ativa poder e autoridade? Queridos, vamos fazer um parêntese aqui. Quando os enfermos não são curados, existem 4 razões que nós damos para explicar o porquê que os doentes não são curados. O pastor Júnior, paizão, entrou aí. Deus te abençoe, querido pastor Júnior, pastora Rita, nossos queridos amigos, intercessores. Senhor abençoe vocês. Então existem 4 razões que nós damos para explicar o porquê os doentes não são curados quando nós ministramos a eles. Muitas vezes nós dizemos: não é a vontade de Deus. Bom, eu ministrei, você não foi curado, não é a vontade de Deus. Ou então nós dizemos, alguém já ouviu isso? Provavelmente você já ouviu, não é a vontade de Deus. Mas querido, Lucas 10:9, Jesus chama os discípulos e ele fala o seguinte: curem os doentes que ali houver, e digam-lhes que é chegado o reino dos céus. O que significa isso? Que Jesus deseja que os enfermos sejam curados. Isaías fala que ele levou sobre si todas as nossas dores, ele levou sobre si. Mas daí quando nós ministramos e não acontece nada, nós dizemos: não é a vontade de Deus. Ou então nós dizemos: não é o tempo de Deus. Ou então nós dizemos: a pessoa doente, a pessoa enferma tem pecado. Ou falta fé à pessoa enferma. Entenda que uma ou mais dessas razões, elas podem fazer sentido quando nós estamos ministrando a crentes que estão em pecado. Entenda, nós precisamos, quando falamos de cura, termos 2 cenários completamente distintos. Uma coisa é a ministração de cura para o perdido, para o ímpio, para o gentio, para aquele que está longe do Senhor, aquele que está numa vida de perdição, num lamaçal de pecado. É claro que é a vontade do Senhor curar para resgatar aquela pessoa. Por que Jesus usava cura como estratégia de evangelismo, querido? Porque a cura quebranta o coração da pessoa. Amém? Muitas vezes, se você chega, você entrega um folheto para alguém,
Ou você só passa e fala, Jesus te ama. Tudo isso é válido, mas não é o suficiente para quebrantar o coração de uma pessoa. Nós que trabalhamos tanto, né, com o sertão nordestino, por exemplo, tem lugares que nós vamos, que nós chegamos, tem aquelas casas, que tem aqueles altares. Nós temos aqui o irmão Aran, né, o Aran, que é do sertão nordestino. Nós entramos nessas casas, tem esses altares, queridos. É claro, é óbvio que é a vontade de Jesus que essas pessoas sejam curadas para que a gente possa pregar o evangelho. Jesus disse em Lucas 10:9, curem os doentes que ali houver e digam-lhes que é chegado o reino dos céus. Ou seja, a estratégia de Jesus, a estratégia dos apóstolos era curar para então pregar. Porque imagina só, nós entramos numa casa dessa, e nós já fizemos isso muitas vezes, nós entramos numa casa dessas com aqueles altares lotados de ídolos, e nós chegamos e tem alguém enfermo, e com certeza essa pessoa já fez promessa e já fez tanta coisa para aqueles falsos deuses e nada aconteceu, e nós chegamos, nós impomos as mãos, nós exercemos autoridade e de repente a dor passa, a perna cresce, o aleijado anda, o surdo ouve, o cego vê, e aí o que nós fazemos diante disso? Nós olhamos para a pessoa e dizemos, sabe quem está te tocando? Sabe quem está te curando? É Jesus, aquele que morreu na cruz, aquele que deu a sua vida por você, para que você pudesse ser restaurado, salvo, transformado, ter o seu nome escrito no livro da vida. Então nós começamos a pregar o evangelho. Era por isso que a igreja primitiva crescia tanto, queridos. Quando nós olhamos aqui, por exemplo, aquele texto de Pedro e João na Porta Formosa, eles curam um mendigo, eu vou falar sobre esse texto. Mas qual foi o resultado daquilo? Depois que eles curaram, uma multidão se juntou naquele lugar. Então Pedro discerniu, opa, é hora de pregar o evangelho. E ele começa, israelitas, quem curou foi o nome de Jesus, o Nazareno, aquele mesmo que vocês crucificaram outro dia, foi ele que curou a este homem que todos veem, que todos conhecem. Qual foi o resultado, querido? A palavra diz que aproximadamente cerca de 5.000 homens se converteram com uma pregação. Sem contar o número de mulheres e crianças. Existe uma estimativa que fala que havia mais ou menos aí 5.000 mulheres e 2.000 crianças, algo do tipo, totalizando umas 12.000 pessoas. Agora eu pergunto, se Pedro e João não tivessem curado aquele enfermo, será que essa pregação teria tido a mesma eficácia? Não. Porque o que fez com que o povo aglomerasse, se juntasse para ouvir, foi a pregação do evangelho. Foi a pregação do evangelho, mas de que modo? Precedida pela cura daquele homem enfermo. Por exemplo, julho de 2018, nós estávamos no sertão nordestino, e minha esposa saiu para um evangelismo de rua. Sempre que nós damos o treinamento, no último dia nós fazemos o evangelismo de casa em casa. Quem já participou do treinamento, do desafio, sabe como funciona. E minha esposa estava com uma equipe, eu acho que foi em Milagres, né, na cidade de Milagres, aí pertinho do Café da Linha, na região ali de Juazeiro do Norte. E ela foi com uma equipe, bateram numa casa e as pessoas não receberam a ministração. Eles iam orar pelos enfermos, não quiseram. E de repente eles foram numa próxima casa ou na mesma casa, não sei como que foi. Eu sei que uma pessoa foi curada naquele meio. Foi curada da dor instantaneamente. E aí a equipe que estava ministrando foi embora. Os outros começaram a chamar, pedindo para que voltassem. Ou seja, aqueles mesmos que rejeitaram a ministração, a oração, quando eles viram alguém do meio deles sendo curado, volta, a gente precisa disso. É isso que a gente quer. É isso que a nossa alma tem sede. É desse evangelho poderoso, frutífero, com sinais. Queridos, Marcos 16 diz que os sinais acompanhariam aqueles que crescem. Amém? Então, a pregação do evangelho de modo poderoso, frutífero, ela é feita por manifestação de sinais. Mas voltando ao que eu estava falando, quando nós dizemos não é a vontade de Deus, não é o tempo de Deus,
a pessoa enferma tem pecado, falta fé a pessoa doente. Isso, queridos, a minha esposa está dizendo aqui, ó, foi no café da linha. Amém, glória a Deus. Isso não se aplica para aquele que está em trevas. É claro que Jesus quer curá-los. É claro que chegou o tempo, quando você entra numa casa de um ímpio, querido, a palavra chama você de embaixador de Cristo. O que é o embaixador? É aquele que torna aquele lugar uma embaixada. Ou seja, nós pegamos, por exemplo, um país, a Rússia, um país enorme. Mas dentro da embaixada do Brasil na Rússia, dentro daquelas 4 paredes, as regras, as leis que vigoram não são as leis russas, são as leis brasileiras. Então sabe o que Jesus, o que a palavra está dizendo quando diz que nós somos embaixadores? Está dizendo que quando nós colocamos a planta dos nossos pés em algum lugar de treva e ali nós levamos o reino de Deus, a partir do momento que nós fazemos isso, as leis que vigoram não são as leis do maligno, não são a autoridade, o domínio do maligno, mas sim as leis do Senhor, o poder e a autoridade do Senhor, porque nós estamos naquele lugar como embaixadores de Jesus. Então, entenda, num contexto de pessoa que está longe do Senhor, é a vontade do Senhor curá-la, para que ela se volte para Ele. Por exemplo, a igreja onde nós congregamos aqui em Itajaí, ela faz muito trabalho em prostíbulo, tá? Ela trabalha em prostíbulos, ou seja, existem equipes que vão para a zona, que vão para o prostíbulo. Para quê? Pregar o evangelho. Você acha que eles não vão encontrar pessoas em pecado ali? É claro que as pessoas estão em pecado. É claro. Nós estávamos agora em Campo Grande, eu estava em Campo Grande há 15 dias ministrando. Há 15 dias ministrando na comunidade cristã Restaurar e Servir, da pastora Maria Isabel. Queridos, uma ex-traficante, uma senhora de 61 anos que estava ativa no tráfico. Ela estava ativa no tráfico, mas nós visitamos ali a favela, a comunidade onde o pessoal estava com o evangelho, com manifestação do poder. E ela foi à noite no culto, na reunião evangelística. Queridos, ela foi tocada pelo poder de Deus. Ela sentiu um calor, está no Facebook, está registrado isso no vídeo. Ela sentiu um calor no domingo e ela estava em pecado. É claro que ela estava em pecado. É claro que ela estava em pecado, mas o Senhor pegou ela por dentro. Entende? É assim que Jesus faz, ele pega a gente por dentro. E ele pegou aquela mulher por dentro, ela entregou a sua vida para Jesus. Queridos, na mesma semana ela abandonou o tráfico. Uma senhora de 61 anos, traficante. Ela abandonou o tráfico ali na região. A igreja comprou produtos de mercado, eles foram no atacadão e compraram produtos para que ela pudesse abrir uma vendinha, um comércio na casa dela. Ela jogou as drogas fora. Eu fiquei sabendo que um menino foi lá, alguém foi lá para comprar droga e ela falou: eu não mexo mais com essa porcaria, sai daqui. E na mesma semana começou ali aquela casa que era uma biqueira, aquela casa que era uma boca de fumo, aquele lugar se tornou casa de oração. Casa de oração. Por quê? Porque houve a manifestação do poder de Deus. Então entenda isso, grave isso no seu espírito, por favor. Quando nós vamos ministrar cura ao enfermo, por exemplo, está aqui conosco o Cezinha Teixeira. César é missionário da Jocum, na base de Contagem. E já viajou para vários lugares do mundo, Tanzânia, vários outros lugares. E eles, quase todo ano, eu não sei se todo ano, eles vão fazer o evangelismo ali na festa do peão de boiadeiro, de Barretos. Eles vão fazer o evangelismo. É claro que as pessoas que vão estar ali, elas estão na droga, estão na prostituição, elas estão na bebida, estão nas orgias. É claro que estão em pecado, mas, querido, eu afirmo pela palavra de Deus, é da vontade do Senhor Jesus curá-las. Para quê? Para que ao curar o físico, o coração seja quebrantado, então a gente possa entrar com a mensagem do evangelho.
Mas quando nós falamos agora no outro cenário de ministração de cura a crentes, a partir do momento que você dobra o seu joelho, você ora reconhecendo Jesus como seu Senhor e seu Salvador, você se torna, a partir daquele momento, responsável diante do Senhor por todos os seus atos. E a palavra diz que um dia nós prestaremos conta de toda palavra que for dita. A mesma palavra diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Veio a luz, veio o conhecimento, veio o encontro com Jesus. A gente começa agora a prestar contas. Então entenda, nós que estamos em Cristo Jesus, a gente não pode fazer o que der na teia. A gente não pode fazer qualquer coisa. Nós somos responsáveis. E imagine a seguinte situação. Existe um cristão que está na igreja há 20 anos, por exemplo. E ele continua fumando. Ele continua fumando. E de repente se descobre que ele está com câncer de pulmão. Tá? E de repente descobre que ele está com câncer de pulmão. Queridos, eu particularmente, eu ministro cura, trabalho nesse ministério, que esse mesmo treinamento que eu estou dando para vocês já foi ministrado em mais de 50 nações. Amém? Ó, recebi aqui a informação de que entrou aqui o pastor, o Gilberto Massambani, tá? Que é maestro da Assembleia de Deus. Seja bem-vindo, querido. Deus te abençoe, em nome de Jesus. E esse mesmo treinamento, querido, já foi ministrado em mais de 50 nações ao redor do mundo. Isso aqui que eu estou falando para vocês. Nós temos isso de uma forma didática, é um treinamento em que a gente equipa o corpo de Cristo e depois a gente vai para as ruas curar os enfermos, expulsar os demônios e levar as pessoas a Cristo. Com essa experiência de 10 anos curando enfermos, eu te afirmo, eu não acredito que uma pessoa que é crente no Senhor e que ainda esteja fumando, se eu ministrar cura na vida dessa pessoa, eu não acredito que ela vá ser curada. Mas Isaías 53 diz que o Senhor levou as nossas dores e enfermidades. Sim, Ele levou. Mas entenda, para aquele que já está em Cristo Jesus, o que é mais importante? Para nós que estamos em Jesus, o que é mais importante? A saúde do nosso físico ou a salvação da nossa alma? É claro que é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Então, querido, entenda, aquele que está no Senhor, que teve um encontro com Jesus, querido, ele vai pregar o evangelho e servir ao Senhor andando ou na cadeira de roda, cego ou enxergando, inteiro ou amputado, ele vai continuar porque ele já sabe o que realmente importa, mas o mundo não discerne isso. O mundo precisa de sinais, o mundo precisa de maravilhas. Então, como que nós tratamos a cura aos crentes? Se existe pecado, querido, primeiro esse pecado tem que ser confessado. Tem que haver arrependimento, tem que haver abandono, tem que haver verdadeira conversão. Só então a cura física poderá chegar. Amém? Por isso que quando, num contexto de evangelismo, ou seja, para aqueles que não estão em Cristo, nós dizemos, não é a vontade de Deus, não é o tempo de Deus, a pessoa doente tem pecado, ou falta fé à pessoa doente, não faz sentido. Por fato que o Senhor quer curar essas pessoas. Amém? Vamos aqui continuar. Quando nós dizemos não é a vontade de Deus, não é o tempo de Deus, nós estamos culpando a Deus. Quando nós transmitimos ao Senhor que não é, quando nós colocamos essa responsabilidade em Deus, não é a vontade de Deus, não é o tempo de Deus, nós estamos culpando a Deus. E quando nós dizemos a pessoa doente tem pecado, falta fé, a pessoa doente, nós estamos culpando o enfermo. Então entenda que raramente nós nos culpamos quando os milagres não aconteceram. Por isso que eu perguntei aqui, quantos aqui já ministraram cura e nada aconteceu? Muito provavelmente a culpa foi de quem? Foi sua. Foi sua, dependendo do contexto. Foi sua. E nós vamos entender qual foi a culpa
dos discípulos. Então, qual razão que Jesus deu nessa situação? Lembra, para quem chegou depois, queridos, nós estamos analisando aquele texto em que um pai leva uma criança epilética, lunática, para os discípulos curarem e eles não conseguem curar. Jesus chama e diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Então os discípulos chamam Jesus num cantinho e perguntam: por que não podemos expulsá-lo? Eles tinham autoridade, eles não souberam ativar essa autoridade. Amém? Capítulo 20, versículo 20, desculpe. Jesus respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Então entenda, quando Jesus ele dá essa resposta, os discípulos perguntaram: Senhor, por que não conseguimos expulsá-lo? Porque a fé que vocês têm é pequena. Então de quem foi a culpa do milagre não ter acontecido? Foi do pai da criança? Não. O pai da criança teve fé. Inclusive ele foi até os discípulos para que eles curassem o enfermo, a criança enferma. Não foi culpa do pai. Será que foi culpa da criança? Obviamente não. Ela era a parte que necessitava da cura, da libertação. E Jesus fala: porque a fé que vocês têm, vocês quem? Eu e você. Nós, os discípulos. Jesus repreende e fala: porque a fé que vocês têm é pequena. E aí ele continua no versículo: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda. Opa, pera um pouquinho. Vamos parar aqui um pouquinho para analisar esse texto. Jesus está repreendendo seus discípulos por terem uma fé pequena. O motivo do milagre não ter acontecido é porque a fé que vocês têm é pequena. E de repente ele diz: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda... Queridos, quantos aqui já viram um grão de mostarda? Quantos já viram? É um grão minúsculo. É um grão muito pequeno. Se eu pegar um grão desse de mostarda e jogar no chão, provavelmente eu não vou achar mais, eu não vou enxergar. Então entenda, Jesus não está dizendo que está ok, está tudo bem ter uma fé pequena. Não, não é isso. Mas o que Jesus está dizendo com a fé do tamanho de um grão de mostarda? Deixa eu te contar um segredo aqui, querido. Tá vendo aqui em cima? Deixa eu ver se eu acho aqui, olha. Eu tenho várias Bíblias, tá? Tem vários materiais aqui. Eu tenho 2 estantes, essa é uma delas. A Bíblia, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. O Novo Testamento foi escrito em grego. Durante um momento, houve a tradução do Antigo Testamento também para o grego. Isso virou a Septuaginta, a Bíblia toda em grego. A partir da Septuaginta se traduziu tudo para o latim. Quando o Império Romano começou a crescer, a expandir a língua, era o latim. Essa tradução da Septuaginta para o latim se chama Vulgata. A partir disso foi se traduzindo. A primeira língua que teve uma Bíblia no seu idioma, a impressão ali, foi no alemão, quando surgiu a imprensa lá na Europa, na época da Reforma. E aí depois disso, querido, foi vindo tradução para o inglês, francês, espanhol, português. Aí quando nós chegamos no português, hoje a gente tem uma série enorme de traduções, de versões, né? Tem Bíblia da Mulher, Bíblia da Criança, Bíblia do Estudante, Bíblia do Tales, A Mensagem, NVI, João Ferreira de Almeida, Bíblia para ler durante o dia, Bíblia para ler durante a noite. Ou seja, hoje tem de tudo. Letra pequena, letra média, letra gigante, letra hiper gigante. Hoje tem de tudo. Então, ou seja, entenda algo que eu vou dizer. A palavra de Deus contém erros. É uma pergunta. Sim ou não? Não. A palavra de Deus não contém erros, mas a tradução que é feita por homens. Eu sou tradutor, querido. Eu sou intérprete e tradutor. Eu traduzo os livros, por exemplo, eu que faço as traduções dos livros do pastor Luiz Hermínio, tá? E já traduzi outros livros, já traduzi material para Ana Paula Valadão, além de materiais técnicos, já fiz muita tradução, já traduzi para a usina nuclear de Angra, já fiz manuais da BNT.
Então, assim, eu como tradutor, eu estou sujeito a escolher uma palavra que não era exatamente aqui expressa aquilo que o autor queria dizer. E é isso que acontece nesse texto. Jesus não disse para termos fé do tamanho de um grão de mostarda. Na verdade, quando a gente pega o original grego, a preposição que é usada significa como. Ou seja, algumas versões, provavelmente a Almeida, Revista Atualizada, a Revista Corrigida, já trouxe isso. Ela vai dizer fé como um grão de mostarda. E o que significa ter fé como um grão de mostarda? É você ter fé com a mesma natureza de um grão de mostarda. Como assim? Eu te explico. Um grão de mostarda é minúsculo, praticamente invisível. Você consegue enxergar a fé? Não. Nós não vemos a fé é invisível. Mas quando nós pegamos esse grão de mostarda, essa fé que tem uma natureza, ou seja, de gerar vida, existe vida dentro do grão de mostarda. Quando nós pegamos esse grão, colocamos numa terra fértil, preparada do modo certo, essa semente, ela vai germinar, ela vai brotar, ela vai crescer. E essa mostardeira que Jesus fala, não é a mostarda que a gente tem no Brasil. Aqui a gente tem uma mostarda de folha, que é chamada mostarda de brejo. Não, lá é uma árvore, em Israel é uma árvore. E Jesus ele fala que ela se torna a maior das hortaliças, de modo que as aves vêm fazer ninho nela. O que significa isso, querido? Quando você pega a sua fé, que é invisível, ninguém pode ver ou medir a sua fé. Quando você aplica essa fé como um grão de mostarda da maneira correta, o resultado da aplicação da fé todo mundo vai ver. A cura todo mundo vai ver, a libertação todo mundo vai ver, projetos sendo construídos para a glória de Deus todo mundo vai ver. Amém? Os milagres, o desemprego indo embora, a família que era destruída sendo restaurada, todo mundo vai ver o quê? O resultado da fé como um grão de mostarda. Amém? Então aos discípulos faltava a fé como um grão de mostarda. E Jesus continua dizendo, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Entenda, quando Jesus fala de monte, querido, ele não está falando de montanha. Fisicamente, geograficamente, estruturalmente falando, não. Ele está falando de obstáculos. Tudo aquilo que entra no teu caminho para te impedir de atingir o alvo. Qual é o alvo da tua vida? O nosso alvo deve ser Jesus. E muitas vezes vêm as enfermidades, as dores, os medos, os temores, o desemprego, a falta de dinheiro, um parente que não é convertido, um irmão que se afastou dos caminhos do Senhor, um marido que traiu, uma mulher que traiu, um filho que está nas drogas, na prostituição, na homossexualidade. E tudo isso vai se tornando montes, obstáculos na nossa caminhada com o Senhor. Mas a palavra diz que quando nós usamos a nossa fé como um grão de mostarda, nós podemos dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. Amém? Se você está entendendo, dê um glória a Deus. Participa aí, querido, digita aí para interagir comigo. Dê um glória a Deus. Então, os discípulos não tinham a fé que move montanhas. E Jesus continua, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Deixa eu explicar alguma coisa aqui para vocês muito interessante. Quando Jesus chama os seus discípulos, ele fala, eis que vos dou poder e autoridade sobre meia dúzia de demônios. Foi isso? Não! A palavra disse, eis que vos dou poder e autoridade sobre todos os demônios. Então entenda, seja qual for a hierarquia demoníaca, a posição de poder dentro do império das trevas, Jesus já venceu todos eles na cruz do Calvário. Entenda, a palavra diz que Jesus é o cabeça até mesmo sobre os principados e potestades.
Ou seja, ele é o cabeça, ele está acima de tudo e de todos, é ele quem governa. É ele quem governa. Mas Jesus diz aqui, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. E eu quero ensinar algo aqui da experiência prática desses 10 anos de ministério, querido. Tem muita gente que ensina que se no momento de ministrar, no momento de impor as mãos, você não estiver em oração e em jejum, o demônio não sai. Não é exatamente isso que Jesus está dizendo. Vamos entender. O que acontece quando nós oramos e nós jejuamos? A nossa fé aumenta ou diminui? Responda para mim. Você faz um propósito de oração e jejum. Você está orando todo dia, jejuando, orando, jejuando, orando, jejuando. O que vai acontecer com a sua fé? Ela vai aumentar ou ela vai diminuir? Ela vai aumentar. Ela vai aumentar. E qual foi o motivo que Jesus deu aos seus discípulos do milagre da libertação não ter acontecido? A fé que vocês têm é pequena. O que Jesus estava dizendo? Vocês precisam estar em um nível mais elevado de fé, porque a fé é o pino que ativa a granada. A fé é o que faz com que o poder e a autoridade entrem em atuação na vida de alguém. É a fé que ativa poder e autoridade. Então o que Jesus estava dizendo para os discípulos? A vocês falta oração e falta jejum para que vocês tenham um nível mais elevado de fé e vocês possam ativar esse poder e essa autoridade que já está depositada dentro de vocês. Deixa eu dar um exemplo para vocês, queridos, de algo que aconteceu comigo e com a minha esposa no ano de 2015. Nós descobrimos em janeiro de 2015 que estávamos esperando a nossa primeira filha e a minha esposa teve uma gestação muito complicada, muito complicada. Nós temos aqui alguns familiares, né, da minha esposa que estão aqui na live e sabem como que foi difícil aquele tempo, né, da minha esposa indo para Barretos, a pressão subindo, e ou seja, nós precisaríamos fazer uma cesárea, pagar essa cesárea, e nós não tínhamos dinheiro. E o que nós fizemos nessa situação? Eu não tinha recurso nenhum. Eu não tinha recurso nenhum. Eu não tinha dinheiro, nós precisávamos de mais ou menos 4 mil reais. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha o que vender, eu não tinha de onde pegar emprestado, eu não tinha para quem pedir, não tinha. O que eu fui fazer? Orar e jejuar. Eu precisava levantar 4 mil reais. Eu poderia ter tentado pegar num banco e ter me endividado. Eu poderia ter pego com alguém e talvez não ter tido condições de devolver. Eu entrei num propósito de oração e de jejum, querido. Eu jejuei por 100 dias. 100 dias, 3 meses e 1 semana. Eu jejuei por 100 dias. E ao longo desse período, querido, nos primeiros dias eu estava assim, me sentindo mais miserável de todos. Eu orava, Senhor, eu preciso desse dinheiro, o Senhor sabe que eu não tenho de onde tirar. Essa era a minha oração no começo. Da segunda semana em diante as coisas foram mudando, porque conforme eu orava e jejuava foi gerando fé. Eu falava, Senhor, eu sei que o Senhor pode, eu não posso, mas o Senhor pode. O Senhor pode levantar esse recurso para que eu não fique endividado. O Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Queridos, e as semanas foram passando e aquela convicção de fé, ela era cada vez mais forte, cada vez maior dentro de mim, de modo que no final eu já estava assim, o Senhor já fez, aleluia, glória a Deus. Eu não tinha 1 centavo na mão desse dinheiro, mas eu já declarava, já tinha certeza que Deus já tinha feito. Terminei o jejum meia-noite, fui no quarto da minha filha para orar, ela não tinha nascido, no quartinho dela, orei da meia-noite a 1 da manhã entregando o jejum e de repente começou a chover. Não estava com tempo de chuva, começou a chover e o Espírito me falou, essa semente que foi plantada vai germinar muito rápido. Queridos, para encurtar a história, na mesma noite, um amigo dos Estados Unidos me mandou uma oferta de $1.000. Ele mandou para mim uma ordem de pagamento do Banco do Brasil de $1.000. $1.000. Eu fui no dia seguinte receber no Banco do Brasil. Quanto que estava o dólar?
R$4. E eu fui ali e peguei os R$4.000. Ou seja, o que fez com que o meu nível de fé aumentasse, de que eu saísse daquela pessoa miserável que só lamentava por não ter, a entrar num nível em que eu profetizava, Ezequiel 37, eu profetizava, ossos secos, vivam, tenham vida, eu profetizava sobre aquela situação. O que fez essa transição? Oração e jejum. Exatamente, Rosângela, a gente precisa ter força no Senhor e o Espírito nos ajuda, né? Eu jejuei por essa semana agora eu fiz um jejum de 3 dias, pão e água por 3 dias, e é uma coisa incrível, eu comia o pão ali, tudo bem, tranquilo, não sentia fome, né? Comia, foi eu orar, terminei o meu propósito no dia certo, entreguei o meu jejum, me deu uma fome, uma coisa assim. Ou seja, eu saí do período de jejum. Como que Jesus conseguiu jejuar por 40 dias no deserto, querido? O Espírito nos capacita, Ele nos ajuda a fazer esses propósitos de jejum. E quando nós oramos e jejuamos, o nosso nível de fé, ele é aumentado. E isso ativa poder e autoridade. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler um último texto aqui com vocês e nós vamos ministrar cura aos enfermos em nome de Jesus. Ontem nós exercemos autoridade e eu creio que muitas pessoas foram tocadas. Muitas vezes, querido, nós vamos liberar uma palavra de cura e a gente nunca nem vai ouvir, tá? A resposta daquilo que nós cremos é que pela fé pessoas estão sendo tocadas. Como se for alguém que está no recinto ou no nosso convívio, aquela pessoa pode nos dar um retorno do que aconteceu. Mas antes de irmos para esse último texto, para orarmos, ministrarmos cura, eu queria que você chamasse mais pessoas. Manda aí no WhatsApp, manda aí no Face, convida mais pessoas para estarem assistindo aqui conosco. Amém? Para que nós possamos ministrar cura, exercendo poder e autoridade no nome de Jesus. Nome de Jesus. Landerson entrou. E aí, negão? Tudo bem? O Landerson entrou aqui também. Então entenda, querido. Poder e autoridade já estão em nós por meio do Espírito Santo. João 14:12. Jesus diz, olha aí minha mãe dizendo, ontem foi uma bênção, eu fui curada. Há alguns dias, querido, minha mãe estava aí indo para o hospital, indo e voltando nessa crise de coronavírus, né? Tanta coisa, indo com dores no braço. E ela falou que desde ontem, quando nós ministramos aqui, ela não sentiu mais aquelas dores. E eu tenho inúmeros testemunhos de cura, de restauração, de libertação. Então eu sei que hoje não vai ser diferente. Nós estamos vivendo esses dias de pandemia, de quarentena, estamos todos dentro de casa, mas nós como igreja, a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Ou seja, as portas do inferno estão paradas. Quem que avança e derruba essas portas é a igreja. E como igreja hoje nós vamos avançar. E nós vamos mais uma vez hoje ainda, daqui a alguns minutos, declarar a falência desse coronavírus nas nossas cidades, na nossa nação, no nosso planeta, em nome de Jesus. Eu sei que tudo está no controle do Senhor. Ele não perde o controle, Ele é soberano, Ele tem o controle absoluto de tudo, mas a igreja precisa se posicionar no ofício real. Então vamos entender o que é a fé que move montanhas, querido, para finalizarmos. Lucas 7:2. Ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem seu senhor estimava muito. O centurião era um oficial romano que cuidava de 100 soldados. Gentio, não era judeu. Ele era gentio, adorava inúmeros outros deuses. Ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus. Ouviu falar o quê? Que Jesus curava, libertava. E enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Jesus foi com eles. Recebeu
o convite, Jesus foi. Já estava perto da casa quando o centurião mandou dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Aquele homem, no meio do caminho, ele se lembrou: opa, existe uma lei mosaica, uma lei de Moisés que diz que se um judeu entrar em casa de gentio, ele se torna impuro. Eu não quero que Jesus passe por isso. Então, fala para ele parar onde ele está. E ele fala: não te incomodes, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Que palavra é essa, querido? Uma palavra de autoridade, uma palavra de certeza, sabendo que aquilo que fala vai acontecer. Querido, nós estamos aqui, né? Eu tô vendo aqui, apareceu aqui o Ariel Mene, que é um amigo querido lá do Jabuticabal, da comunidade cristã de Jabuticabal. Querido, nós demos o treinamento ali, eu acredito que foi em novembro ou dezembro de 2017, eu acho. Na primeira noite, queridos, nós tivemos mais ou menos 100 pessoas curadas na primeira noite de ministração do treinamento. Então, quando eu subo numa plataforma para treinar, para equipar, e no momento em que eu chamo os enfermos, seja num palanque, num ginásio, onde estou, eu sei que existe uma palavra de autoridade que é liberada quando eu falo no nome de Jesus, e essa palavra ela tem poder, e essa palavra ela gera vida, essa palavra ela quebra cadeias, ela quebra correntes, ela arrebenta os grilhões e ela traz restauração e traz vida. E é isso que vai ter efeito aqui hoje, em nome de Jesus. E esse homem, querido, ele entendia sobre a autoridade, pois ele fala no versículo 8: pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Eu digo a um vai, e ele vai. A outro vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Então entenda, esse centurião não tinha nenhuma dúvida de que os seus homens obedeceriam às suas ordens. Ao ouvir isto, versículo 9, Jesus admirou-se dele, voltando-se para a multidão que o seguia, disse o seguinte: eu lhes digo que nem em Israel, ou seja, nem no meio do meu próprio povo, os judeus, nem em Israel, vamos trazer para o nosso contexto hoje, nem na igreja evangélica do Brasil e do mundo, eu encontrei tamanha fé. Por que que Jesus fala isso, querido? Porque quando nós temos a compreensão da autoridade, está diretamente ligado com fé. E aquele homem, por compreender que Jesus poderia parar onde ele estava, e dar uma ordem de onde ele estava, e essa pessoa seria curada. Entenda algo, querido, um princípio muito importante: a autoridade não é afetada pela distância. Não é afetada pela distância. Por exemplo, agora há pouco estava aqui o Cezinha Teixeira, o César, ele, missionário da Jocum. Eu tenho uma experiência. Uma vez eu ministrei para a esposa dele, a Kívia. Não sei se o César está aqui ainda, nem sei se ele se lembra. Se tiver, César, manda um oi aí, não sei se você está. Eles eram missionários em Guiné-Bissau. E ela tinha contraído, não sei se era malária ou febre amarela, alguma coisa assim. Era na época do MSN. E eu lembro que eu conversei com eles pelo MSN e ela me falou como que estava com dores, estava enferma, estava passando mal, não estava indo dar aula para as crianças muçulmanas no vilarejo por causa da enfermidade. E eu falei para ela: olha, eu vou digitar aqui uma ministração e você vai repetir em nome de Jesus. Queridos, eu tenho print disso até hoje, MSN, quem que lembra disso? Tem uns 10 anos já. Eu tenho print disso salvo nos meus arquivos. Eu ministrei exatamente o que a gente vai fazer aqui agora. E ela disse que a barriga que doía estava endurecida, instantaneamente passou, a dor passou. E ela disse: amanhã mesmo eu já volto para ministrar aula para as crianças. Então entenda, a autoridade não é afetada pela distância.
A autoridade não é afetada pela distância. Eu estou em Itajaí. Se você que está me ouvindo aí, eu sei que tem gente de Juazeiro do Norte, de Goiânia, aqui de Itajaí, minha mãe em Itajubá, outros em outros lugares. Se você ainda tiver alguma enfermidade, Jaboticabal, se você tiver uma enfermidade, o Senhor pode te tocar hoje. Como você também pode declarar a pessoas que estão em outros lugares, porque a autoridade, querido, ela corre no mundo espiritual, é no segundo céu, não é aqui no primeiro não. Então ela não é afetada pela distância. Amém? Já ministrei para pessoas que foram curadas na Indonésia, no Rio Grande do Sul, em outros países. Por quê? A autoridade não é afetada pela distância. Então, voltando para esse texto, eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. E eu lhes pergunto, que tipo de grande fé teve este homem? Nós vamos analisar que fé que ele teve. Mas antes eu quero te convidar, querido, se existe alguém que está nessa live hoje que está enfermo, digita aqui, por favor, tá? Digita aqui para que nós possamos ministrar a essas pessoas. Amém? Em nome de Jesus, isso. Tá? Rosângela, Silvia Helena, tia Isabel, Laura, vamos ministrar pela Larissa, Cristiano, Fernanda, Tiago, Luísa, João, Lucas, Paulinho, Kleber, Gisele, todos que são os familiares. Por quê? Porque a glória do Senhor, ela pode tocá-los onde eles estão nesse momento, querido. A cura pode chegar. A palavra de Deus, ela nos mostra que a autoridade não é afetada pela distância. Então entenda que tipo de grande fé que este homem teve, e eu quero gerar essa fé em você. Eu te pergunto, como que a fé é gerada? Tá? Olá, Fernanda, tudo bem? Ela disse, estou aqui. A Rita está com dores fortes nas costas, nós vamos ministrar, paizão, e ela vai ser tocada pelo Senhor em nome de Jesus. Então, querido, preste atenção, a palavra diz como que a fé é gerada. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. O que nós estamos fazendo aqui há 1 hora? Ouvindo a palavra de Deus. Então eu quero que você entenda e tenha essa grande fé. Então entenda, é claro que esse homem, o centurião, ele teve fé que Jesus poderia curar o seu servo. Por quê? Porque ele mandou chamar Jesus. Por exemplo, ninguém vai ao médico se não achar que o médico pode te ajudar a resolver um problema. Entenderam? Então ele teve essa fé, ele manda chamar Jesus. Além disso, ele compreendia que Jesus tinha autoridade sobre a doença. Autoridade. Por quê? Porque ele também era um homem sujeito à autoridade. Ele entendia princípios de autoridade. Querido, se houver alguém assistindo essa live, depois eu vou colocar, sim, pela Karina, minha mãe está pedindo, pelo Júnior, que é meu cunhado, vamos ministrar em nome de Jesus. Depois eu vou colocar essa mesma live aqui no Facebook, vou deixar no Facebook, vou colocar no YouTube para você poder mandar para outras pessoas assistirem. E amanhã nós continuamos, eu vou fazer mais uma sessão amanhã. Tá? Voltou? Voltou. Glória a Deus. Então entenda, se alguém que é policial do exército, das forças armadas, ouvir essa palavra, ele vai entender. Por quê? Porque está sob princípio de autoridade. Autoridade. Além disso, esse homem, ele sabia que a autoridade não é afetada pela distância. Ele falou para Jesus, olha, fala, libera uma palavra de onde o Senhor estiver e o meu servo será curado. Sabe o que significa isso, Ariel? Que você pode dar uma palavra hoje aí de Jaboticabal, amém? Paizão, você pode liberar uma palavra aí de Pompeia, a Silvia Helena, todo mundo que está aí, a Laura, a Maria Isabel, todo mundo, a tia Isabel, todo mundo que está aí, vocês podem liberar. Porque a autoridade não é afetada. Além disso, amém? Entenda, esse homem, é claro que ele teve fé que Jesus poderia curar o seu servo, mas além disso houve uma outra dimensão. Qual é essa outra dimensão? Além de ter fé, ele não teve dúvida em seu coração. Quando ele diz,
Quando ele fala, faz isto e ele faz, vem aqui e ele vem, vai e ele vai, ele não tinha dúvida. E nesta tarde nós vamos ministrar, querido, arrancando toda a dúvida, incredulidade. Então, além de ter fé, eu quero te convidar a entrar no segundo nível, que é o que não tem dúvida. Ou seja, quando que a palavra de Deus ela se torna eficaz na nossa vida, quando ela para de estar apenas no ouvido, no racional, e ela desce para o coração, para o espírito. Para o espírito. Então, quando você não tiver mais dúvidas em seu coração, com certeza vai acontecer, querido. Esta é a fé que move montanhas. Então veja só, Jesus disse, então, versículo 10, então os homens que haviam os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Marcos 11, 23, Jesus diz, eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Então entenda, do mesmo modo que a fé é como um grão de mostarda, ou seja, o grão de mostarda praticamente invisível, não tem substância física. Quando ele é aplicado do modo certo, o resultado todo mundo vê. Nós vamos aplicar a fé agora. Você vai se juntar comigo em nome de Jesus e nós vamos ministrar a todas as pessoas aqui que estão enfermas, que falaram das necessidades. Nós vamos ministrar não só a elas, a tantos outros enfermos, Brasil e mundo afora, querido. E nós vamos ver resultados. Vamos ver resultados. Por isso eu quero que daqui a pouco nós já vamos exercer autoridade sobre essas vidas. Mas eu quero que quando você fizer isso, se você se lembrar de alguém, por exemplo, alguém que está longe, Maria, Pedro, João, que não está com você, fala o nome da pessoa. Fala em alta voz aí onde você estiver. Maria, seja curada em nome de Jesus. Por quê? Porque a autoridade, a palavra grega é exousia no grego, que é a autoridade, não é exercida pela oração. Orar é falar com Deus, falar com o Pai, não. Ela é exercida pela ordem. Amém? Jesus orava muito, mais do que todos nós juntos. Ele falava com o Pai, ele tinha íntima comunhão com o Pai. Mas quando ele estava diante do endemoninhado, quando ele estava diante do enfermo, ele não orava por eles, ele repreendia. Ele falava para o demônio, cala, sai, cale-se e saia. Ele falava para a mão atrofiada, estenda. Ele falava para o leproso, seja purificado. Ou seja, diante da enfermidade, meu amigo, nós damos ordem em nome de Jesus. Amém? Então vamos só recapitular aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. As pessoas que foram pedindo, tá? Em nome de Jesus. Deixa eu voltar aqui para ver. Glória a Deus. Então nós vamos aqui, né, apresentar a vida da Larissa, Cristiano, Fernando, o Tiago, a Luísa, João, o Lucas, Paulinho, o Kleber, a Gisele. Colocamos todos eles diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus. A Rita que está com dores fortes, com dores fortes nas costas, tá? A pastora Rita, uma amiga muito querida nossa. O Senhor vai te tocar, querida, em nome de Jesus. Karina, minha prima, que está passando por uma tribulação muito grande na saúde dela, já passou por várias cirurgias. O Júnior, meu cunhado, né? Minha tia também. Nós temos aqui o pastor também, o pastor João Batista, lá do Crato, no Ceará, febre, gripe, com moleza no corpo. Em nome de Jesus, nós vamos exercer a autoridade. Amém? Vamos apresentar também a vida da Célia, que a Fernanda está pedindo. Nós vamos exercer a autoridade no nome de Jesus. E nós cremos que essas pessoas vão ser curadas. Amém, querido? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa eu só fazer... Aqui, pronto. Em nome de Jesus, nós vamos ministrar essas pessoas, como nós cantamos hoje no começo dessa live. O Espírito de Deus está aqui operando em nossos corações. Os feridos de alma são curados. Amém?
os oprimidos são libertos, os cativos são libertos, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Amém? O Espírito de Deus está aqui comigo, Ele habita em mim, Ele habita em você, Ele está em cada um desses lugares. Então agora eu queria que você, com os seus olhos abertos, entenda, você que não participou ontem, tá? Você que não participou ontem, entenda o que nós vamos fazer agora. Nós vamos manter os nossos olhos abertos, porque nós vamos agora batalhar contra demônios que causam enfermidades, depressão, opressão. E nós vamos agora batalhar contra enfermidades. Amém? Nós não vamos agora ter um momento sacerdotal de orar, falar com Deus, orar em outras línguas. Não, isso é no nosso secreto com Ele. Agora nós vamos enfrentar aquilo que já foi vencido na cruz. A obra do maligno, as enfermidades, as dores. Amém? Aqui o Sérgio está dizendo que tem um dos braços tortos, tem dificuldade em tocar instrumentos. Amém? Em nome de Jesus vamos apresentar. Então, querida, onde você está agora, se você puder ficar em pé, se você puder falar em voz alta, fique à vontade. Eu quero que você repita tudo o que eu vou falar agora. Você fale nomes de pessoas que estão enfermas. Você fale: Maria, aonde você está? João, Pedro, seja curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, querido? E eu creio que o Senhor vai operar. Lembrando, hoje é meu aniversário, tá bom? Ora por mim depois, tira aí uns 5 minutinhos, abençoa a minha vida, minha família, meu ministério, tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Amém. Pelo Fred também, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Onde você está agora? Eu queria que você exercesse a autoridade. Vamos orar primeiro. Vamos orar primeiro. Nós vamos exercer a autoridade daqui a pouco. Vamos orar primeiro. Aí onde você está, vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento, Senhor, por essa live. Senhor, por cada uma dessas pessoas que estão conectadas, por aqueles que passaram, ficaram um pouquinho e não puderam continuar. Senhor, por todos aqueles que estão conectados agora, por aqueles que vão assistir esse material depois no YouTube, nas redes sociais, Senhor, pelas curas e libertações que o Senhor vai fazer. Senhor, eu te dou graças em nome de Jesus. E eu te peço agora, meu Pai, meu Abba, Senhor, em nome de Jesus, Paizinho querido, do teu alto e sublime trono, Senhor, libera cura agora. Senhor, libera os teus anjos ministradores com curas, com libertações, com restaurações sobre essas vidas, Senhor. Pai, colocamos em nome de Jesus todas essas pessoas que apresentaram aqui, o Fred, a Célia, que a Fernanda pediu, a Karina, minha tia, a Kelly, minha prima, o Júnior, a Rita, o pastor João, ali que a Rosângela colocou, todos eles, o Lucas, todos eles, o Kleber, a Gisele, todos eles que foram apresentados, o Senhor os conhece pessoalmente, e tanto mais os outros que estão sendo falados agora diretamente ao Senhor por cada um dos meus irmãos. Eu te peço, Senhor, libera agora cura, libera restauração, glorifica o teu nome, Senhor, por meio da tua palavra. Senhor, a tua palavra, Senhor, ela é fiel, ela é verdadeira, ela não volta vazia. Hebreus nos diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, sempre. Senhor, e o Senhor sempre curou, o Senhor sempre libertou, o Senhor continua fazendo isso, Senhor, na tua igreja. Para que João capítulo 20 diz que o Senhor realizou muitos sinais. Com qual propósito? Para que crescem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crendo nele tenham vida em seu nome. Esse é o propósito do milagre. É por isso que o Senhor cura, que o Senhor liberta, para que as pessoas vejam os sinais, vejam as maravilhas que o Senhor pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, pela fé eu já te agradeço por cada pessoa que vai ser tocada, por cada pessoa que vai receber um toque de cura, de graça, de misericórdia neste dia, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor vai fazer, Pai. Em nome de Jesus, querido. E agora eu queria que você estendesse as suas mãos. Se você está enfermo, coloca as mãos sobre o local da enfermidade.
Se é pessoas que estão ao teu redor, pastor, se a Rita estiver aí contigo, põe as mãos nas costas dela agora em nome de Jesus. Se são pessoas que estão distantes, estenda as mãos para onde essas pessoas estão. E agora você vai falar comigo, querido. Agora não é mais oração. Agora é guerra, agora é batalha, agora é exercício de poder e de autoridade. Você vai falar agora com toda a autoridade que Jesus já te deu. E você vai repetir. Eu falo, você repete. Diga assim: em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora, espírito de dor, espírito de enfermidade, eu te repreendo agora na autoridade do nome de Jesus. Agora, todo espírito de dor, de enfermidade, eu te paraliso agora na autoridade do nome de Jesus. Eu ordeno agora que cada célula, repita após mim, tá bom? Repita após mim. Agora, cada célula, cada nervo, cada músculo, cada osso, cada nervo, cada tendão, cada tecido seja agora curado, restaurado, refeito na autoridade do nome de Jesus. Dor de cabeça, enxaqueca, eu te repreendo agora e eu te ordeno, vá embora em nome de Jesus. Surdez, cegueira, glaucoma, catarata, eu te repreendo em nome de Jesus, eu ordeno agora, vá embora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Problemas da fala, desapareça. Tireoide, seja curada agora, seja tocada. Nódulos na tireoide, disfunção da tireoide, desapareçam em nome de Jesus. Agora, coração, pulmões, fígados, rins, pâncreas, intestino, baço, agora sejam restaurados, sejam refeitos agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, gastrite, úlcera, eu te repreendo agora, eu te ordeno, sai, em nome de Jesus. Arritmia, pressão alta, seja normalizada agora, coração seja fortalecido, bata normalmente, na autoridade do nome de Jesus. Pulmão, seja limpo, seja restaurado, agora todos que estão sofrendo com pneumonia, todos que estão agora contaminados pelo coronavírus, nós amaldiçoamos agora você, vírus. Nós te damos uma palavra agora, uma ordem de comando, na autoridade do nome de Jesus. Saia dessas vidas que nós conhecemos, saia das vidas que nós não conhecemos, saia da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação, do nosso continente, do nosso globo, do nosso planeta. Saia em nome de Jesus. Nós agora entramos nas regiões celestiais e nós ordenamos agora que todo vírus seja desfeito, seja quebrado, seja destruído, seja amaldiçoado. Coronavírus, a igreja do Senhor Jesus agora, representada por mim e por cada discípulo de Jesus que assiste essa ministração, te repreende agora, paralisa a tua atuação e te ordena agora, desapareça em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pessoas infectadas pelo coronavírus sejam curadas agora, sejam restauradas, tenham agora suas vias aéreas respiratórias abertas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Infertilidade, eu te repreendo agora. Cistos nos ovários vão embora, em nome de Jesus. Útero seja restaurado agora, em nome de Jesus. Próstata seja curada, tumores na próstata vão embora agora. Fibromialgia, eu te repreendo, eu falo contigo, ouça minha voz de comando, sai desta pessoa agora, em nome de Jesus. Toda inflamação em qualquer lugar do corpo, do alto da cabeça à planta dos pés, vai embora agora, em nome de Jesus. Pernas sejam restauradas, joelhos sejam restaurados na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Agora pés sejam endireitados, perna cresça, restaure, seja restaurada, corpo restaurado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Câncer, tumores, inchaços, caroços, nós repreendemos vocês agora
na autoridade do nome de Jesus, e nós ordenamos, saiam agora, desapareçam na autoridade do nome de Jesus. E agora nós falamos aos males da alma, das emoções, depressão, espírito de depressão, espírito de morte, que tem tentado tirar tantas vidas, que já tentou tirar a minha vida. Nós te repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Como está escrito em Salmos, seja lançado em covas profundas, caia sobre você agora brasas vivas, seja mutilado, derreta como lesma, são palavras do salmista, derreta como lesma, e seja lançado em cova profunda agora, em nome de Jesus. Tristeza, angústia, rancor, amargura, eu te repreendo, em nome de Jesus. E eu te ordeno agora, todo mal da alma, desapareça agora. Toda falta de alegria, falta de paz, desapareça. Porque Jesus, o Senhor das nossas vidas, Ele é o príncipe da paz. Que haja paz sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre os seus. Que haja paz. Porque nós servimos a Jesus, que é o príncipe da paz. Príncipe da paz. É a Ele que nós servimos. Em nome de Jesus, sobre a tua vida, que haja agora cura do alto da cabeça à planta dos pés. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Querido, algumas pessoas que você apresentou, talvez você mesmo, que estava com alguma dor, com alguma enfermidade, muitos de vocês podem ter sentido um calor no corpo, um fogo, um calor, ou então um frio, ou não ter sentido nada. Mas quando isso acontece, é o poder de cura passeando pelo nosso corpo, é o dunamis, é a virtude. A palavra fala que todos procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder. Dele saía poder. Virtude, no grego, é dunamis. Amém? Em nome de Jesus, eu creio que pessoas foram tocadas. E amanhã, novamente, 4 da tarde, no mesmo horário, nós vamos estar aqui. Querido, convide pessoas no nome de Jesus. Convide pessoas. Estamos de quarentena, estamos trancados dentro de casa. Mas a melhor coisa que podemos fazer, entenda, nós estamos trancados, temporariamente nós perdemos o direito de ir e vir, mas os céus estão abertos. Os anjos não perderam o direito à liberdade de ir e vir. Então eles estão trabalhando em nosso favor, os céus estão abertos. Então amanhã, 4 da tarde, nós estaremos aqui de novo no meu canal. Amém? Essa live daqui a pouquinho eu já vou editá-la, eu vou colocar no YouTube, vou mandar para vocês, vou deixar aqui no Face também, vou colocar no meu canal do YouTube. Você pode me procurar lá depois no YouTube, está como Pastor Ricardo Bueno. A de ontem já está lá, você que perdeu, assista a de ontem e participe amanhã, querido. Em nome de Jesus, e se deixe ser esse instrumento nas mãos do Senhor. Entenda algo, Jesus ele não quer apenas te usar, Ele quer te possuir. Ele quer ter você por inteiro. Em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado a todos que ficaram. O Senhor abençoe vocês. Convide pessoas. Coloque no seu status do WhatsApp, querido. Em nome de Jesus. Coloque no seu Instagram. Coloque no seu YouTube. No seu Facebook. Coloque. Chame pessoas para estarem aqui amanhã às 4 da tarde. E assim que você receber os links que eu vou te mandar, manda para outras pessoas também. Abençoa outras vidas, em nome de Jesus, tá bom, querido? E ore por mim, pela minha família, meu aniversário. Deus te abençoe, querido. Que o Senhor te guarde, te proteja, te livre de todo mal. Que Ele acampe os teus anjos ao teu redor. E que os anjos do Senhor te livrem de tropeçar neste dia e todos os dias da tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe. E eu espero vocês aqui amanhã. Foi um prazer, uma alegria. Amém? Louvado seja o nome
do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Obrigado, Rosângela, todo mundo aí que deu parabéns, Pastor João, Pastor Júnior. Deus abençoe vocês, gente. Queridos, Deus abençoe. Paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz. Até amanhã, 4 da tarde. Não esquece, não. Convido outras pessoas. Deus abençoe. Tchau, tchau.